Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a sexta videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema desta videoaula é Epistemologia do Currículo Cultural da Educação Física. Parte 2, porque já iniciamos essa discussão na semana passada, quando conversamos sobre as concepções de currículo, a partir de Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo. Conversamos também sobre as teorias do currículo, a partir do trabalho de Tomás Tadeu da Silva e pensando nas teorias críticas, nas teorias tradicionais ou não críticas, críticas e pós-críticas, e dentre as teorias pós-críticas, extraímos algumas que vêm inspirando professores e professoras que colocam o currículo cultural da educação física em ação. Conversamos sobre os estudos culturais, conversamos sobre o pós-estruturalismo e conversamos sobre o pós-modernismo. Não é nada muito novo, porque afinal de contas, desde o início do nosso curso, no começo do mês de agosto, nós já estamos fazendo essa discussão, nos aproximando cada vez mais da discussão dos estudos culturais e do pós-estruturalismo, principalmente falando. Muito bem, então o objetivo desta videoaula é dar continuidade a essa discussão e agir, trabalhar, organizar o pensamento de tal maneira que você possa contextualizar a epistemologia do currículo cultural da educação física. Mas simplesmente assistir a esta videoaula é absolutamente insuficiente. É necessária a leitura da bibliografia, a participação da aula presencial e a realização da atividade em sala de aula, como vocês já devem ter percebido. E as referências que nós buscamos para subsidiar a preparação desta videoaula são estas. O livro do Tomás Tadeu da Silva, que vocês já foram apresentadas, creio eu, em outros componentes curriculares da Faculdade de Educação, do curso de Pedagogia. Se não o foram apresentadas então nesta disciplina, na videoaula anterior, e também conversamos sobre esse material na aula presencial, e a bibliografia da semana passada e desta semana toma como referência dois pedaços, digamos assim, dois grandes pedaços desse livro, que é importante para pensar naqueles campos que têm inspirado professores e professoras de educação física. E eu também quero deixar como sugestão interessante para vocês conhecerem o trabalho de Vera Maria Candu e Antônio Flávio Barbosa Moreira. Enquanto o professor Tomás Tadeu da Silva é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Antônio Flávio Barbosa Moreira é o professor da Universidade Católica de Petrópolis, é o professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Vera Maria Candu é uma professora da PUC do Rio de Janeiro. E eles organizam uma coletânea que reúne trabalhos, digamos assim, culturalmente orientados nos mais variados componentes curriculares. Arte, língua portuguesa, matemática, geografia, história, física, química, e há também uma experiência pedagógica culturalmente orientada, realizada na educação de jovens e adultos. Então, só para que a gente perceba como é que vem se irradiando esse movimento. É uma obra mais recente, é uma obra que vem fazendo uma contribuição, trouxe uma contribuição importante. O multiculturalismo, diferenças culturais e práticas pedagógicas. Então, estes dois trabalhos nos ajudam a pensar também na teorização pós-crítica. Então, nós, na semana passada, já conversamos sobre os estudos culturais, sobre o pós-modernismo e sobre o pós-estruturalismo, e hoje, nesta videoaula, abordaremos, sempre de forma muito superficial, absolutamente arranhando, não é o objetivo desta videoaula, fazer um aprofundamento no multiculturalismo crítico, nos estudos de gênero, na teoria queer e no pós-colonialismo. Apenas para que vocês tenham uma ideia, como professoras e professores que têm se deixado inspirar por estas perspectivas teóricas no campo do currículo, têm desenvolvido e organizado as suas práticas pedagógicas. E começando pelo multiculturalismo, é importante lembrar todas as pessoas que nós reconhecemos na literatura, isso consta nesse livro da professora Vera Maria Candu, é o capítulo que ela escreve nesse livro, nós reconhecemos algumas vertentes multiculturalistas, algumas vertentes multiculturais. Então há uma visão
liberal do multiculturalismo, que diz mais ou menos assim: olha, somos todos humanos, então todos temos as nossas próprias culturas, então estas culturas precisam ser respeitadas da maneira que elas são. Então, é uma visão que a autora denomina liberal ou humanista, ou seja, vamos respeitar o modo de cada um ser, vamos respeitar o modo como cada povo se organiza, como cada povo cultiva os seus valores, como cada povo tem o seu sentido, como cada povo atribui o significado das coisas. Observa que é uma maneira que é um tanto quanto segregacionista, porque eu respeito o modo da outra pessoa ser, o modo do outro grupo social ser, mas eu não interajo. Não tem nenhum tipo de preocupação com a integração. É apenas cada um no seu canto. Então, se você olhar a sociedade mais ampla, você vai perceber como isso está representado nos condomínios, nos shopping centers, naquelas áreas que são reservadas para certos grupos, para certas pessoas, para certos setores. E às vezes nós vemos até no linguajar das pessoas que o respeito não tenha nada contra, desde que não interaja comigo, não esteja comigo, não frequente os mesmos espaços que eu frequento, não seja amigo ou amiga das pessoas com quem eu lido e assim por diante, né? Então, infelizmente, todos nós reconhecemos essa perspectiva multicultural que reconhece sim que as pessoas são diferentes, que reconhece que as pessoas têm, né, que os grupos são diferentes e tem formas de significação das coisas diferentes, mas é como se fosse uma diferença que permanece isolada, sem nenhum tipo de interação, de integração. Muito bem, mas não é deste multiculturalismo que os estudos culturais, não é deste multiculturalismo que o currículo cultural está tratando. O currículo cultural da educação física trata do multiculturalismo crítico. Os professores e professoras que atuam agenciados pelo multiculturalismo crítico, inspirados pelo multiculturalismo crítico, desenvolvem currículos da educação física, experiências pedagógicas da educação física de uma determinada maneira, alinhadas, né, uma maneira alinhada a esta perspectiva que nós estamos aqui trabalhando. E no que consiste o multiculturalismo crítico? Consiste em não só reconhecer as diferenças, mas problematizar o modo como as diferenças são produzidas. Então, reconhecemos as diferenças, mas problematizamos como elas são produzidas e combatemos essa maneira de produção das diferenças. Professores e professoras inspirados e inspiradas no multiculturalismo crítico no campo da educação física trabalham também, não somente, mas também com as práticas corporais dos grupos minoritários. Então não basta você tematizar jongo, não basta você tematizar maculelê, não basta você tematizar muay thai, não basta você tematizar o funk. Há também que problematizar por que o funk, por que o muay thai, por que o maculelê, por que o jongo são produzidos de uma determinada maneira, enquanto que outras práticas corporais desfrutam de grande privilégio no currículo e sequer são questionadas. Vou dar um exemplo, né? Ou seja, se você tematizar vôlei, handebol, basquete, futebol ou brincadeiras europeias, ninguém vai questionar. Agora, se você for tematizar skate, alguém vai dizer que alguém vai se machucar. Se você for tematizar uma dança que é específica de um determinado grupo cultural com menos visibilidade na sociedade, você vai ver que sempre alguém vai questionar. O currículo está cheio de polícia, né? Tem um monte de gente policiando o currículo, vigiando o currículo, tentando tomar conta, tentando não deixar aparecer algumas coisas e tentando transformar o currículo num território exclusivo de certas visões, certas práticas, e quando a gente pensa nas práticas corporais, isso aumenta ainda mais. Bom, então como implicações curriculares, não só tematizar as práticas corporais dos grupos minoritários, mas problematizar o modo como elas são produzidas, problematizar o modo de produção das diferenças. Uma outra teoria pós-crítica que vem inspirando professoras e professores que atuam, que afirmam colocar em ação o currículo cultural da educação física, são os estudos de gênero, que, como vocês bem sabem, têm sido cada vez mais, felizmente, abordados nos currículos que formam professoras e professores e nos currículos da educação básica de maneira geral. Então,
Os usos de gênero, como vocês bem sabem, entendem o gênero como construção social. E quando nós pensamos nas aulas de educação física, e quando nós pensamos que historicamente a educação física sempre repeliu a participação feminina, e quando nós pensamos que durante muito tempo as aulas de educação física foram separadas de meninos e meninas, e surpresa, em algumas escolas privadas da cidade de São Paulo ainda perduram aulas separadas, aulas de meninos e aulas de meninas. E surpresa, ainda há uma visão que as práticas corporais não podem ser realizadas de forma conjunta, ou seja, há uma série de preconceitos atravessando ainda a prática pedagógica, tanto na educação básica quanto até mesmo no ensino superior, né? A gente ainda percebe uma visão um tanto quanto segregacionista, digamos assim, né? Separatista, sexista da visão do trabalho com as práticas corporais. Então, há que se combater esta perspectiva, porque ela está alicerçada também nesta ideia, né, que é tão profunda na nossa cultura, que é o capitalismo e o patriarcado, né? Então, nós ainda entendemos, né, que as coisas só valem se elas trouxerem algum tipo de rendimento. Nós ainda entendemos que o lugar do homem é um lugar diferente e é um lugar especial, não diferente, mas um lugar especial, que ele ainda é a referência e que aquelas nações mais poderosas do ponto de vista, né, do recurso financeiro, ou aqueles grupos com mais recursos financeiros, eles ainda determinam como as coisas funcionam. Então, quando você pensa no patriarcado, no colonialismo, no capitalismo, você tem aí esse tripé, né, que estrutura a sociedade, que estrutura as relações de poder, interfere diretamente no currículo, interfere diretamente nas práticas corporais que vão sendo trabalhadas. Então, é óbvio que na sala de aula nós vamos conseguir desenvolver um pouquinho melhor essa ideia, mas para vocês pensarem, por que algumas práticas corporais, quando são predominantemente praticadas pelas mulheres, elas têm menos visibilidade, e por que as mulheres, quando elas avançam nesse processo de se apropriar também das práticas corporais que historicamente foram mais realizadas pelos homens, porque elas também sofrem uma série de preconceitos. Isso acontece no esporte, com muita presença, seja no esporte que acontece no meio competitivo mais institucionalizado, seja no esporte que acontece como prática pedagógica na escola. Então, para que a gente possa repensar. Bom, todavia, há um movimento no campo da educação física ao qual nós não nos alinhamos, que defende que nós temos que fazer de tudo para que as mulheres participem com o mesmo grau de habilidade motora que os homens, para colocar isso de uma maneira muito sintética. E há toda uma visão da educação física que nós deveríamos estimular a apropriação da gestualidade técnica pelas mulheres para que elas possam disputar em grau de igualdade, com as mesmas condições que os homens, ou seja, as meninas jogarem tão bem quanto os meninos naquelas práticas corporais historicamente com uma maior presença masculina. Nós não pensamos dessa maneira. O que nós pensamos é que meninos e meninas precisam participar juntos e juntas nas atividades, e que nós precisamos problematizar as maneiras como as atividades são realizadas, e nós precisamos fazer os meninos a pensarem na maneira como eles têm lidado com essa situação e fazer as meninas pensarem na maneira como elas têm lidado com essa situação. Ou seja, quando as meninas disserem para a professora, que elas não estão pegando na bola, é aquele momento, ou não precisam os meninos dizerem, se os professores observarem que isso está acontecendo, é aquele momento, é a hora da interrupção da aula, e a hora de reconstrução daquela prática corporal para que todos consigam participar daquela prática. Isso não significa, gente, passar a bola para a menina, para que se a bola não passar na mão da menina não vai valer ponto, né? Ou seja, essa é a preocupação, essa é a abordagem que nós estamos tentando fugir. O que nós estamos tentando fazer é que todos entendam que a prática corporal precisa ser construída com aquelas pessoas que lá estão, com aquelas condições que lá existem, e não alterar as regras da prática corporal para que as pessoas possam participar. E aí a gente sabe muito bem, pelo trabalho de campo que é realizado, a gente sabe muito bem que as consequências para as mulheres quando isso acontece são nefastas, ou seja, ficar mudando as regras das brincadeiras, mudando as regras dos esportes, mudando as regras das lutas, para que as meninas sejam incorporadas de um jeito que não condiz com aquela prática corporal, isso na verdade acaba se transformando numa reversão contra as meninas, contra as mulheres que estão participando naquele processo. Então,
Homens e mulheres devem participar juntos e as regras precisam ser construídas de tal maneira que todos possam participar com as suas condições. Nós veremos esse processo nos relatos de experiência, veremos como essas coisas acontecem, veremos como que os professores e professoras vão construindo práticas pedagógicas de outras maneiras. E aí vocês percebem, se a referência é o grau de habilidade motora, nós estamos caminhando na direção contrária. Por isso que o currículo cultural da educação física se afasta da psicologia do desenvolvimento, porque currículos alinhados à psicologia do desenvolvimento são bastante excludentes. Currículos e propostas e concepções de escola que pensam que o objetivo das aulas de educação física é selecionar os melhores são bastante excludentes pela própria lógica. Então, você já tem aí um bom material para pensar. Não basta garantir a participação de todas as pessoas. Nós precisamos que essa participação seja qualificada, nós precisamos que essa participação aconteça com os recursos que essas pessoas dispõem e que as aulas contribuem para ampliar e diversificar esses recursos. E aí, nada mais adequado, nada mais coerente do que, juntamente com a discussão de gênero, pensar a discussão da sexualidade. E a teoria queer, gente, assim como os estudos de gênero vão colocar o gênero como uma construção social, a teoria queer também coloca a orientação sexual, a noção de desejo, a noção de sexualidade como uma construção social. E é muito importante, porque já que estamos falando de um componente curricular que trabalha tanto com as questões corporais, já que estamos falando das questões corporais, a sexualidade ela está presente, muito forte presente nas aulas, muito forte presente na história das práticas corporais. Ou seja, as práticas corporais elas se constituíram de forma heteronormativa. E nós precisamos quebrar essa lógica e nós precisamos ajudar todas as pessoas a pensarem que existem várias formas de expressão da sexualidade e que nós não podemos pensar que as práticas corporais são territórios exclusivos da heteronormatividade. Então, a teoria queer, ela problematiza esse processo de normalização, ou seja, o que é o corpo normal, o que é a sexualidade normal. Ela problematiza isso. Olha, existem muitas sexualidades. Existem várias formas de expressão da sexualidade. E estas formas todas de expressão da sexualidade precisam ser reconhecidas, valorizadas e trabalhadas dentro dos nossos currículos. E com as práticas corporais não será diferente. Então, nós vamos constituir as equipes da maneira como as crianças quiserem, os jovens quiserem, os adultos quiserem. E não da maneira como nós achamos que tem que ser. E nós vamos criar condições para que essa sexualidade não seja combatida, não seja perseguida, não seja evitada. Então, sim, muitas práticas corporais, muitas brincadeiras e muitas danças, elas são atravessadas pela questão da sexualidade. E nós não podemos dizer que isso não existe, nós não podemos olhar para o outro lado e fingir que essas coisas não estão acontecendo. Por isso, é sim o lugar da problematização e nós precisamos entender a sexualidade como algo que as pessoas performam, como algo que as pessoas elaboram, como algo que as pessoas fazem, como algo que as pessoas vivem, como algo que as pessoas desfrutam. E não como algo que precisa ser apagado, disfarçado, ocultado, silenciado, negado, como costuma acontecer. Então, muitas brincadeiras fazem esse tipo de apelo e nós estamos aqui para dizer que pode ser de outra maneira e nós vamos mostrar aí com vários relatos de experiência que também atravessaram essa questão, como essa questão tem sido abordada no currículo cultural da educação física. Vocês devem ter percebido que nós temos deixado lá outros textos para além daqueles que são os textos básicos da disciplina, que é justamente para que vocês acessem também as discussões mais recentes. Então, há trabalhos já no campo da educação física cultural que dialogam com a teorização queer, que dialogam com o queer decolonial, que é importante. Eles são trabalhos importantes para que vocês conheçam e possam também perceber como é que o conhecimento vem sendo multiplicado nessa perspectiva. Muito bem, e para encerrar esta discussão por hora das teorias pós-críticas que têm inspirado professoras e professores a colocar o currículo cultural em ação, vejam bem, eu uso a palavra inspirar, não uso a palavra aplicar,
aplicar e também não usa a palavra fundamentar, né? Ou seja, o professor não se fundamenta na teorização pós-crítica, porque a teorização pós-crítica é antifundacionalista. Fundamentação é algo da modernidade. A inspiração, a influência, a orientação é algo da pós-modernidade, dessa teorização. E o pós-colonialismo tem como um trabalho central, um trabalho de Homi Bhabha, chamado O Local da Cultura. Em língua portuguesa, esse texto aparece em 1998, mas ele já tem outras edições e reedições, e é um texto muito importante, porque Homi Bhabha, que é um pesquisador, um teórico indiano, nos ajuda a pensar de forma diferente esse processo de colonização. Como nós vivemos num país colonizado, né, temos uma história de colonização e que não termina, nós percebemos muito bem como esse processo de colonização foi se modificando ao longo do tempo. Quer dizer, nós percebemos quando estudamos isso na escola e quando ficamos atentos a esse processo. Colonizar já foi invadir o território do outro, dizimar a população, tomar posse das coisas, tomar posse da produção, das riquezas, etc, etc, etc. Explorar as pessoas que lá estão. Isso já foi colonizar. E mais recentemente, diz Homi Bhabha e diz essa teoria pós-colonialista, mais recentemente a colonização se dá pela significação, se dá pelo discurso, se dá pela cultura. Então, na verdade, há um processo de colonização que nos alcança via produção científica, via produção cinematográfica, via produção literária, via globalização. Então, nós temos aí várias maneiras de perpetuação do modo colonizado de ser e pensar. E aqui na América do Sul nós temos a grata alegria, a grata satisfação de dizer para vocês que há um pensamento insurgente, que é o pensamento decolonial latino-americano, que problematiza esses modos de colonização que estão mais presentes aqui, na América do Sul como um todo. Então nós temos o pensamento decolonial, o pensamento que é influenciado por essa discussão da modernidade e da colonialidade, o pensamento que nos ajuda a entender que existem outras formas de pensar, que certos povos estão numa certa condição subalternizada, porque foram para lá empurrados, que o hemisfério sul está numa condição de desvantagem, porque foi propositalmente para lá empurrado, e que as coisas podem funcionar de uma maneira diferente. Então, o pós-colonialismo, quando incorporado pelo currículo, ele questiona as narrativas sobre a nacionalidade e a raça. Ou seja, nós fomos introduzidos numa história do Brasil, fomos introduzidas, apresentadas numa história do Brasil, que apresentou os povos que aqui estavam, antes mesmo do processo de colonização, de invasão começar, apresentou esses povos de uma maneira um tanto quanto distorcida, de uma maneira elaborada a partir do olhar do colonizador. E hoje nós já temos produções, já temos condições de levar para a escola obras, trabalhos, pensamentos do outro ponto de vista, do ponto de vista de quem aqui estava. É o pensamento pós-colonialista que vai nos ajudar a não só pensar essa noção de pós, como a gente já trabalhou em videoaulas anteriores, mas essa ideia do outro como uma letra, com a letra maior, a letra maiúscula. Então, para que a gente possa pensar, puxa vida, qual é o ponto de vista de quem aqui estava quando o processo de colonização começou? Para o pós-colonialismo, nós temos aqui na grande São Paulo um processo de colonização que está empurrado, impulsionado, conduzido pelos grupos que estão mais ao centro. Então, há sim um movimento de colonização do centro na direção da periferia. E as culturas periféricas, elas costumam ser, de alguma maneira, negadas ou desvalorizadas, desprestigiadas pelas culturas mais centrais. Então, a colonização, para a perspectiva pós-colonialista, não é só de uma nação para outra. É também de uma raça para outra, mas é também do centro para a periferia. Então, há uma maneira de produzir o outro, que é uma maneira de produzir de uma maneira um tanto quanto desprestigiosa, de uma maneira desvalorizada. É um processo de animalização, de tornar o outro um ser violento, um ser menos evoluído, um ser não civilizado. Observem como isso aparece de várias maneiras no discurso mais amplo, nas mídias sociais, por exemplo, produzindo certos grupos com essas características, digamos assim. Então, por isso que o pós-colonialismo vai inspirar
o currículo cultural da educação física a problematizar as representações, e aí neste caso, muito seriamente, as problematizações das práticas, vai problematizar as representações das práticas corporais e das pessoas que delas participam. Então, se o multiculturalismo crítico nos ensina assim, tematizar as práticas corporais dos grupos minoritários, o pós-colonialismo nos ensina a problematizar as representações que essas práticas corporais têm. Quais são as representações que essas práticas corporais, né, que são acessadas pelos estudantes, pelas estudantes, quais são as representações que as pessoas que realizam essas práticas corporais quais são as representações como essas pessoas são pensadas, são narradas, como circulam essas representações a respeito dessas pessoas, ou seja, a problematização das representações, das práticas corporais e das pessoas que delas participam é uma preocupação que os professores e professoras revelam quando trabalham com o currículo cultural da educação física. Ou seja, nós precisamos ajudar as crianças, desde pequenas, a entenderem que as pessoas que realizam aquelas práticas corporais, elas podem ser vistas de várias maneiras, e que as pessoas não são isto ou aquilo porque participam ou não daquelas práticas corporais. E que aquelas práticas corporais não são para pessoas assim ou assado, e que aquelas práticas corporais são produtos da cultura, e que aquelas práticas corporais elas também transitam e que os seus significados são negociados. Então, colegas, o pós-estruturalismo, ele dá uma referência teórica importante para o pós-colonialismo. Os estudos culturais são referências teóricas importantes para o multiculturalismo, para a teoria queer, para os estudos de gênero e para o pós-colonialismo. Então vocês começam a perceber que há pontos em comum nas teorias pós-críticas, e é sobre isso que nós vamos trabalhar na sala de aula. Ou seja, afinal de contas, o que nos permite dizer que uma determinada teoria é uma teoria pós-crítica, que uma determinada forma de análise da sociedade, né, que é uma teoria, que ela é uma teoria pós-crítica. Porque se vocês observarem o que nós estudamos na semana passada, o que Tomás Tadeu da Silva coloca nesse texto, que, né, a bibliografia da semana passada e desta semana, e o que nós temos conversado, de como os professores e professoras têm se apropriado disso para pensar nas suas práticas pedagógicas, vocês vão perceber que há traços em comum. Vocês vão perceber que há uma certa noção de cultura que é comum a essas perspectivas, que é uma certa função da linguagem que é comum a essas perspectivas, e uma certa noção de conhecimento que é comum a essas perspectivas. Por isso que na semana retrasada, quando nós iniciamos a discussão da educação física na área das linguagens, nós já pontuamos que essas concepções de linguagem, né, de função da linguagem, de cultura e de conhecimento, são fundamentais para a gente pensar a educação física na contemporaneidade, a educação física na área das linguagens e a educação física influenciada, inspirada por essa teorização. Então, era isso que nós queríamos, né, tratar nessa videoaula. Como vocês perceberam, estamos arranhando essas teorias, é um começo de conversa e nós continuaremos discutindo esse assunto em sala de aula na próxima quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem muito. Até lá!